Muito bom dia. Paulo Portas ontem, como sabem, deu uma conferência de imprensa para atacar um alarmismo sobre as pensões de sobrevivência, nas palavras do próprio. Bem, e eu julgo que a primeira nota que devemos fazer é sobre o alarmismo, porque é que ele existe ou porque é que ele não existe. Paulo Portas parece querer fazer acreditar que foram os partidos da oposição ou que foram os jornalistas que criaram as notícias sobre os cortes nas pensões de sobrevivência. E, na realidade, essas notícias foram criadas por fonte do Governo. Ou seja, o Governo planeou cortes nas pensões de sobrevivência, planeou cortes nas pensões de sobrevivência a pessoas com muitos rendimentos muito variados. As notícias vieram à comunicação social, causaram alarme e, face à forte contestação popular dessas notícias, o Governo terá aparentemente recuado. Mas sobre o alarmismo ainda, nós notamos que Paulo Portas ontem disse, como sendo eventualmente uma característica humanista do Governo, que não iria cortar na primeira pensão de sobrevivência. O que significa que este Governo pensou em determinada altura que alguém que perdesse o seu cônjuge, uma viúva que perdesse o seu marido, podia, além do corte da pensão do marido, ter um corte na sua própria pensão. Que um Governo possa sequer levantar esta possibilidade parece-nos absolutamente revelador da falta de qualquer ligação à realidade ou de qualquer humanismo. Mas mais, não pode Paulo Portas falar de humanismo quando nos dá a notícia de que uma família que já paga uma sobretaxa de IRS, que já paga de IRS porque quem recebe pensões paga de IRS mais do que quem está a trabalhar, que viu em muitos casos aumentar os descontos para a ADSE, que paga contribuição extraordinária de solidariedade e que terá um corte de 10% nas pensões da Caixa Geral de Aposentações, que é um sinal de humanismo cortar-lhe agora mais na pensão de sobrevivência. Às mesmas pessoas a quem o Governo retirou os transportes públicos, às mesmas pessoas para quem o Governo criou uma lei das rendas que estão a despejar das casas. Falar de humanismo para com as gerações mais velhas, quando se anunciam medidas nesta natureza, revela bem quão desvalorizado se encontra o humanismo de Paulo Portas. Mas há duas mentiras sobre as sucessivas conferências de imprensa de Paulo Portas que é preciso também revelar e falar sobre elas. A primeira é que Paulo Portas e Maria Luísa Albuquerque sabiam há 11 dias, quando deram a primeira conferência de imprensa, que existiria mais austeridade e disseram que não existia. A segunda é que sabiam também que tinham estado a acordar com a Troika um corte de 100 milhões de euros nas pensões e disseram que não estavam a fazer. Mentiram, portanto, na avaliação da Troika, sabemos que mentiram sobre as pensões e sobre outras áreas, saberemos no Orçamento do Estado a extensão das suas mentiras. Mas Paulo Portas tentou ontem criar um equívoco que é importante desfazer. As pensões de sobrevivência não são uma prestação social, são uma prestação contributiva, nem são de um qualquer privilégio de um regime especial, não. São parte do desconto que as pessoas fazem. Quem trabalha e desconta para a Segurança Social, uma parte do seu desconto é precisamente para a pensão de sobrevivência. Ou seja, quem está a trabalhar hoje sabe que em parte do seu desconto inclui uma pensão de sobrevivência para o caso de morrer, poder apoiar o seu cônjuge ou os seus filhos. Como quem trabalhou toda uma vida e já morreu, e portanto não está cá hoje para se defender deste Governo, sabe, fez toda a vida um desconto para deixar uma pensão de sobrevivência à sua viúva ou ao seu viúvo, aos seus filhos, que foi o desconto que fez. E, portanto, o equívoco entre o que é uma contribuição social e o que é um regime contributivo não podemos deixar passar. A pensão de sobrevivência é uma pensão contributiva. Se aceitamos que uma pensão contributiva pode ser cortada, não há nenhum teto que nos valha. Podem falar-nos hoje de um determinado teto, amanhã de outro. É um precedente gravíssimo. É dizer que aquilo para que contribuímos, afinal, não vale nada. Dizer que é agora para 3,5% dos pensionistas é tentar enganar aquilo que é a verdade. Para 100% de quem trabalha, de quem faz descontos, aquilo que era a confiança do contrato com o Estado fica abalada. Dizer também
que estamos a falar, em muitos casos, em famílias que não têm muitos rendimentos. Há 25 mil famílias em que, por exemplo, dependem do apoio da avó, que tanto ajudam os filhos, os netos na situação de desemprego, que terá uma pensão de 700 euros, uma pensão de sobrevivência de 800 euros, que já teve todos os cortes e que vai ter mais este corte na pensão de sobrevivência. É disso que estamos a falar. Estamos a falar de 25 mil famílias que são agora afetadas com mais um assalto, mas estamos a falar do princípio básico do compromisso, da confiança, de quem descontou toda uma vida e já morreu, e também de quem hoje está a trabalhar e de quem hoje está a descontar. Não está nas mãos do governo cortar naquilo que é o regime contributivo, porque o dinheiro não é do governo, é de quem trabalha e faz a pensão. E é por isso, a bem do Estado de Direito, porque temos que ter contratos estáveis com o Estado, cada um de nós que trabalha e trabalhou toda a vida, e contratos estáveis entre gerações, que o precedente que esta medida abre é um precedente que afeta todo o país e não se pode deixar passar.